Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico versão Covid-19. O tempo de reflexão não está de quarentena, pelo contrário, exige ainda mais reflexão e pensamento. No programa de hoje vamos abordar o tema do momento em duas perspectivas fundamentais, a parte jurídica / constitucional do estado em que nos encontramos, e para isso teremos Nuno Garopa e Raquel Brígida de Castro, enquanto na segunda parte iremos abordar a questão económica da epidemia e as consequências. Raquel, Nuno, obrigado por terem aceito o convite. Manda a bola primeiro para ti, Raquel. Chegámos a este estado de emergência, não teremos chegado demasiado fácil, ou seja, tendo em conta que é um estado de exceção, imediatamente abaixo do estado de sítio, não foi demasiado rápido e não tivemos assim tanta reflexão em termos de cidadãos, por exemplo. Eu pergunto isto porque não exige de nós e dos políticos mais reflexão e mais partilha de debate? Eu acho que a ideia do estado de exceção, e pelo menos a forma como ele se encontra configurado no nosso ordenamento constitucional, é exatamente o de o inserir na própria rotina do Estado de Direito Democrático. E também, no fundo, é uma forma da própria Constituição garantir que, após o desaparecimento destes pressupostos, a Constituição vai continuar em vigor. Portanto, no fundo, existem outro tipo de opções quanto ao estado de exceção. No caso do legislador constituinte português, houve uma opção clara, no fundo, para que o próprio estado de exceção esteja inserido ele próprio dentro da Constituição. Não é a Constituição que é suspensa, é ela que vai regular e que o faz intensamente, seja através das suas normas, seja através da própria, de uma lei que existe, que é uma lei importante, que é uma lei orgânica do estado de sítio e do estado de emergência, que, para além de algumas normas, é que na prática acaba por reproduzir o que diz na Constituição, noutros casos também tenta densificar alguns conceitos e definir, nomeadamente, limites materiais quanto à suspensão dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, eu acho que, e há outra questão, digamos, eu para responder à tua pergunta, eu tenho que referir um artigo do próprio decreto presidencial da Declaração do Estado de Exceção, que é um artigo muito complicado do ponto de vista constitucional. Confesso que a mim me causou alguma confusão, que é o artigo 7º desse decreto, em que no fundo ele vem sanar ou tentar sanar algumas medidas que eventualmente tenham sido adotadas nos dias anteriores, inconstitucionais ou ilegais. E, portanto, eu acho que aí reflete bem o facto de, se calhar, o estado de emergência não ter vindo, não ter, digamos, sido tão como tu elaborado, caracterizaste. Sim, ou seja, não foi elaborado. Porque a questão é esta, eu pergunto, é que nós de um dia para o outro, basicamente, nós tivemos aquela quarta-feira em que a Diretora-Geral de Saúde disse, inclusive, criticou as escolas por terem fechado as escolas sem autorização dela. António Costa disse que não falaria nesse dia, só falaria no dia a seguir, não apresentou muita urgência. O que é certo é que no dia a seguir já estava a falar em luta pela sobrevivência. E ainda passámos quase uma semana até à espera do estado de emergência. E as regiões autónomas a adotarem medidas que, do ponto de vista constitucional, não são propriamente legítimas, nem são admissíveis, são claramente inconstitucionais. A declaração do estado de calamidade em Alfara, o procedimento também não foi propriamente um procedimento conforme à legalidade, digamos, e, portanto, nas 24 horas antes, se bem me lembro, foram adotadas um conjunto, não, as regiões autónomas, acho que talvez 2 ou 3 dias antes, foram de facto adotadas medidas. Eu não estou a questionar a bondade ou o mérito das medidas. A questão é que elas são claramente inconstitucionais. Nuno, como é que nós, se nós já tínhamos alguns problemas ao nível da fiscalização e do cumprimento de algumas normas, como é que nós passamos de um momento para o outro com todos estes atropelos? E ninguém se questiona, nomeadamente ao nível político, não há qualquer tipo de oposição, porque nestes tempos também é preciso fazer oposição, embora crítica, positiva. Como é que nós chegamos aqui? Eu acho que aqui há que distinguir algumas dimensões
todas estão interrelacionadas, evidentemente, como sempre, mas penso que há algumas questões que têm que ser postas em planos distintos. Primeiro, nós temos que perceber que isto é uma situação excepcional e que, portanto, propriamente não houve um ensaio geral antes de chegar aqui e agora todos representam a peça como estava combinado. Portanto, evidentemente, e isto dentro daquilo que é o Estado português, é uma enorme improvisação. E, portanto, temos que aceitar que as coisas são assim. Isso, aliás, devemos começar por dizer, não é só um problema português, foi o Ocidente inteiro, que não é só a União Europeia, próprio os Estados Unidos, ignoraram os avisos que vinham da China, ao contrário de países como Taiwan, Coreia, Japão, Hong Kong, Macau, Singapura, Malásia, tudo isso, porque são vizinhos e já estavam habituados desde o SARS a que estas coisas acontecem, tomaram medidas que nós não tomámos. Portanto, foi o Ocidente inteiro achou que isto era um problema da China, isto não era um problema nosso. É claro que se enganaram, não é? Aqui perdemos 2 meses, todos, não é só Portugal, todos perdemos 2 meses nesta matéria. E depois, evidentemente, há aqui uma questão que é muito portuguesa, mas que também reflete as debilidades que são conhecidas no Estado português, que é, nós tomamos a decisão do estado de emergência com 2 restrições enormes. A primeira é a própria funcionalidade das instituições portuguesas. Eu aqui, enfim, há muito tempo que é conhecida a minha posição, acho que, por exemplo, o Conceito de Estado é uma instituição que já deveria ser extinta há muitas décadas, não é há muitos anos, é há muitas décadas, não percebo para que o Conceito de Estado existe, e portanto é evidente, mas se a Constituição diz que existe e tem que se aguardar o tempo que tem que se aguardar, pois temos que cumprir a Constituição, não podemos agora reescrever a Constituição a meio da crise, isso parece-me evidente. A segunda é que não há dados, não é? Quer dizer, o próprio Conceito de Estado, quando ele toma essa decisão, e a própria discussão dos partidos na Assembleia da República, e alguns grupos parlamentares tiveram a amabilidade até de me enviar elementos, não há elementos, quer dizer, os elementos que têm não é nenhuns, portanto ninguém tem estudos de impacto, ninguém tem estudos das epidemias, ninguém tem a mais pequena ideia dos custos económicos, não há cenários e, portanto, a decisão é um pouco ao sabor do vento. E é evidente que estava criada uma dinâmica que exigia uma resposta e penso que a resposta foi a que foi. Infelizmente, a minha única esperança nesta situação, apesar de ser uma esperança um tanto ou quanto limitada, porque já tivemos a situação de Trógão Grande, mostrou como é que quando isto acabar dentro de 2, 3 ou 4 meses, para além da discussão económica e do pacote económico, se esteja também a discutir uma comissão técnica independente para averiguar o que aconteceu e possam de facto ser tomadas medidas para que de futuro, em crises excepcionais, haja elementos de escolha. Porque quando se pergunta, é a favor ou contra o estado de emergência? Eu acho que a única resposta de alguém que olha para números tem que ser não sei. Não sei, não faço a mínima ideia, porque ninguém me dá os números para eu poder escolher. E será que as pessoas sabem sequer o que é o estado de emergência? Bem, eu já não estou a dizer as pessoas, não estou a dizer a Maria e o Zé ali na rua. Estou a falar até ao nível, enfim, político e ao nível de pessoas com o mínimo de sofisticação. A verdade é que mesmo coisas muito básicas, como é a expansão da epidemia, nós passámos 2 semanas com gráficos do Facebook e do tweet. Ou seja, o governo não tinha documentos de suporte próprio, com gráficos próprios, a dizer como é que isto se vai fazer. Só agora é que começam a aparecer gráficos do próprio governo. Isto quer dizer, são decisões... Eu vou pegar aí nesse teu dado, porque uma das coisas que também queria colocar é, saiu recentemente um estudo, nomeadamente, que avaliou vários cenários de quarentena desde 2008, 2009, um estudo foi publicado no Lancet, de uma universidade do Royal College inglês, e que avalia e que existem, obviamente, consequências muito negativas para quem faz quarentena. E não estou a falar apenas de profissionais, estamos a falar de profissionais e de cidadãos. Isto vai ter consequências, eu me refiro, por exemplo, stress pós-traumático, confusão, fúria, muita insegurança, por exemplo, ao nível dos trabalhadores. Portanto, a minha pergunta há bocado à Raquel é, isto é uma decisão que se toma, e como tu dizes, sem números, sem dados, basicamente, eu até acho que em parte foi para safar o governo de algumas questões que precisava fazer. Eu ainda gostava que me explicassem porque é que nós não podíamos impedir a circulação em determinados sítios sem o estado de emergência. O que é certo é que nós estamos a colocar uma pressão enorme sobre pessoas que eu tenho quase a certeza que as pessoas não aguentam 3 semanas neste cenário. Ao nível psicológico, é brutal. E eu acho que isto nem sequer estamos a falar dessa consequência. Portanto, a questão é,
estamos sim a colocar um travão eventual na epidemia, mas estamos a colocar uma pressão brutal nos cidadãos. E será que o estado de emergência era necessário desta forma e sem informação? Porque uma das coisas que esse estudo diz é que deem informação máxima às pessoas e concreta e não escondam números. Não é isto que é preciso? Mais informação, mais transparência. Mas para esconder números é preciso ter números. E eu não sei se o Estado, para além do óbvio, que são as estatísticas da DGS, tem assim tantos números para esconder, porque o tema é que não tem números nenhum. Raquel, como é que nós restringimos liberdades e eventualmente colocando pressão sobre os cidadãos? Porque esta é a minha questão, porque estamos a restringir fortemente e em muitos casos de forma completamente desnecessária, acho eu. Nós estamos a suspender, em alguns casos estamos a suspender, não estamos a restringir. Não, mas uma suspensão na realidade, na prática é uma suspensão, é uma restrição, não é? Portanto, as pessoas não podem andar, inclusive, por definição, as pessoas não podem andar de carro, não podem pegar no seu carro e, por exemplo, parar o carro à beira-mar para ver o mar. Mas não, Marco, mas isso só seria possível efetivamente em estado de exceção, porque em período de normalidade constitucional nunca poderia haver uma afetação tão intensa dos direitos fundamentais. Pois, mas nunca seria, e mesmo em estado de exceção, ainda hoje me colocaram uma questão relativamente à possibilidade de aceder a metadados para a identificação para ver onde é que estão as pessoas infectadas e para ver se elas violam ou não violam, que terá sido uma ideia sugerida. Sim, já existem alguns países a utilização dos telemóveis e Pronto, mas por exemplo, eu relativamente a uma questão dessas, assim como à questão do internamento compulsivo ou de questões relacionadas com quarentena ou dever de confinamento, isso são questões tão sensíveis, tão delicadas, tão próximas da liberdade pessoal, que seria impensável que pudesse haver qualquer tipo de afetação com a intensidade que existe em período de normalidade constitucional. E mesmo em estado de exceção, porque repara, quer no caso, por exemplo, do acesso aos metadados fora de um processo criminal, quer no caso, imagina, de internamento compulsivo de cidadãos saudáveis, eu sinceramente tenho muitas dúvidas que mesmo em estado de exceção isso seja admissível, porque Raquel, o que eu pergunto estou-te a dar um seguinte. exemplo como, mesmo em estado de exceção, eu posso imaginar vários graus, digamos, de intensidade de afetação. Agora, o que está neste momento, e se nós analisarmos o decreto do Governo, analisarmos o decreto de decretação do estado de emergência, muitas das restrições e da suspensão parcial dos direitos está a ser efetuada, só é possível em estado de exceção. Mas há aqui uma outra questão, Marco, que eu acho que sinceramente, e desde o início sempre que eu pensei nesta questão, que eu acho que é extremamente importante, que é, o estado de exceção envolve vários órgãos, é óbvio que a decretação é da competência do Presidente, mas envolve aquilo que nós em direito constitucional dizemos que é um ato normativo complexo, isto é, ele envolve a audição do Governo e envolve a autorização parlamentar, mas depois envolve algo mais do que isso, envolve, por um lado, que o Estado assume e que os órgãos assumam um compromisso perante o povo de que esta é uma situação excepcional, tem uma duração limitada no tempo e aquilo que acontecer durante este período é claramente excepcional e transitório. Isso também, ou seja, não é uma mera questão administrativa, nem me parece que a administrativação, digamos, os pressupostos deste Estado possam de alguma forma, ou pudessem de alguma forma garantir que o Estado iria intrometer-se menos nos teus direitos. Isso é uma ilusão, Marco. Isso era uma ilusão, porque a questão é, o estado de exceção obriga à prestação de contas, obriga a que haja justificações regulares, obriga a que o Governo mantenha constantemente informado a Assembleia da República, informado o Presidente dos atos que são cometidos e dos atos que são adotados e das medidas que são adotadas. Imaginar-se que no plano administrativo, Marco, pudessem ser adotadas determinadas medidas tão intensas como aquelas que estão a ser adotadas, Marco, eu sinceramente... Mas depois tem que haver transparência em relação a isto, tem que haver contas, não é? Tem que haver transparência e tem que haver contas, tem que ser prestadas, nomeadamente ao Parlamento, talvez.
porque a questão é, isto não permite decisões casuísticas, garante ou exige, à partida, que haja uma maior organização, um maior planeamento das medidas a adotar. Não pode ser porque o ministro acorda de um dia e pensa assim, há aqui uma questão que eu não gosto e, portanto, eu vou atuar de uma determinada forma. Isso é impensável, Marco. Sim, mas parece-me a mim que eu acho que, na realidade, o processo tem sido quase sempre assim. Ou seja, acordamos, olha, vai ser preciso fazer isto e faz, e não existe claramente um período de reflexão. Não é bem assim, há um decreto. Eu queria te referir que há aqui um ponto, obviamente que isto para mim não é chinês, mas obviamente existe um ponto que eu estive a ler a questão do estado de exceção, e há aqui um ponto que eu achei curioso, que é quando se estabeleça o condicionamento à interdição de trânsito de pessoas e circulação de veículos, cabe às autoridades assegurar os meios necessários ao cumprimento do disposto. Isso é a lei do estado de sítio e do estado de emergência. Exatamente. Particularmente no tocante ao transporte, alojamento e manutenção, ou seja, isto quer dizer que as autoridades é que têm que assegurar o transporte dos cidadãos no final do dia, o transporte do cidadão e a manutenção dos cidadãos afetados? Cabe ao Estado proteger os cidadãos dessa forma? Não percebi a conclusão que tu tiraste, Marco. Porque a questão é que ele diz, cabe às autoridades assegurar os meios necessários ao cumprimento do disposto na declaração, particularmente no tocante ao transporte, alojamento e manutenção dos cidadãos afetados. O que é que isto quer dizer basicamente? Isto quer dizer, eu acho que isso é uma das linhas do artigo 2º da lei do estado de sítio e do estado de emergência, que no fundo define os tais limites materiais à própria declaração do estado de exceção. Isso quer dizer basicamente, a forma como eu interpreto isso será para situações em que as pessoas estejam, digamos que sejam paralisadas num determinado momento e portanto elas tenham que ser alojadas em algum sítio. Não vejo, é assim que eu vejo porque a questão é que isso refere-se à interdição do trânsito de pessoas e circulação de veículos, não é? Que eu acho que para mim essa é uma das principais... Mas não existe, isso não existe. Existe um dever, repara, existe um dever de confinamento, mas não existe uma interdição de deslocação ou de circulação de pessoas. Portanto, existe essa diferença, que é uma diferença em termos práticos... É uma diferença brutal. Portanto, não existe uma interdição... existe uma restrição, vai, de alguns Não, nem restrição não existe, nem relativamente aos cidadãos que não sejam infectados ou que não estejam em determinadas condições de saúde, nem sequer existe uma restrição, não é? O problema é que... Existe um dever geral, repara, é um dever geral, ou seja, as pessoas não devem fazer... Tu não vês, por exemplo, as forças de segurança a garantir que determinadas pessoas que não preencham lá aquelas condições do dever especial de proteção que tenham obrigatoriamente que ir para casa, ou seja, há uma recomendação, há um dever geral, mas não há uma interdição. Eu acho que isso não está a ser assim tão linear em todo o lado, e é que é o meu problema. Nuno, diz-me, esta questão que a Raquel falou, da responsabilização e da transparência, nomeadamente que os atos têm que, obviamente, ser avaliados, portanto isto não pode ser ao sabor do vento. Achas que isto é mesmo assim e acreditas mesmo naquilo que disseste há bocado, que no final do dia, daqui a uns meses, vamos ter responsabilização? Olha, eu acho que nós temos de distinguir a discussão no plano dos princípios daquilo que é inserir isto no contexto português, porque eu, por exemplo, a Raquel disse que tem que haver prestação de contas na Assembleia da República. Tem. Agora, é injusto também estar a exigir que essa prestação de contas, neste momento, tenha um conteúdo de eficácia que não teve nos últimos 50 anos. Quer dizer, nós não podemos pedir agora à Assembleia da República e aos partidos políticos, e ao Presidente da República e ao Governo, que de repente não são as instituições que tivemos nos últimos 50 anos e se transformam maravilhosamente numas instituições transparentes e que prestam contas. E, portanto, eu acho que temos de distinguir estas dimensões. Porque não é possível andar a dizer que se vai exigir quando nunca existiu. Portanto, porque é que agora iam ter uma atitude ou uma forma de estar que não foi possível? E por isso, o meu ponto de vista é, não vale a pena exigir agora, espero que a lição seja aprendida para o futuro. Se vai ou não vai ser, depende da sociedade civil. Depende da sociedade civil. Não conseguiram ir para algum grande, se calhar não vão conseguir agora, mas é a sociedade civil que tem que se mobilizar. Não é o mundo político que se vai mobilizar. E, portanto, eu espero que da próxima vez, por exemplo, comecem a haver, quando há crises notificadas 2 meses antes, haja grupos de trabalho a sério,
não haja uma senhora muito simpática que todos os dias vai à televisão dizer que está tudo garantido e que está tudo estudado, quando não está, como é óbvio não está, não podia estar, não está e não podia estar. E portanto que esse tipo de comportamentos, para não falar do Sr. Presidente da República, que andou várias semanas também a dizer em público, o país está preparadíssimo, não está. E portanto esse tipo de atitude tem que terminar. As pessoas têm que assumir a humildade e dizer o país não está preparado e nós vamos ter que preparar. Nuno, ainda agora tivemos o ministro o Mário Centeno dizer que o país nunca esteve tão preparado para uma crise. Não é verdade. É completamente falso. Mas é falso. Mas a questão para mim, a questão não é ser falso. A questão é que essas coisas são ditas sem custo político. Portanto, o país aceita que isso seja dito. O meu problema não é eles dizerem, ou o ministro dizer, ou o Presidente da República dizer, ou a Diretora-Geral de Saúde dizer. O problema é que é dito, é repetido e não tem custos políticos. E por isso voltava à primeira coisa que disse a Raquel e muito bem. Se nós estamos a considerar medidas como o uso de metadados, a quarentena obrigatória, e todas essas medidas são medidas que não é os Estados ditatoriais da Ásia, são democracias consolidadas como a portuguesa, como Taiwan, como Japão, como Coreia, impuseram. Nós temos que ter uma discussão. Se calhar, vamos chegar à conclusão que, ao contrário até do que estavas a intuir, o estado de exceção já devia ter sido declarado em janeiro, para essas medidas poderem ser atempadamente introduzidas como foram em Taiwan, em Coreia e no Japão. Essa questão tem que ser feita, porque eu também concordo com a Raquel. Eu não quero essas medidas todos os dias. E acho que a maior parte do cidadão não quer essas medidas todos os dias. Mas se me disserem, eu preciso destas medidas para salvar 3 ou 4 ou 5 mil vidas, porque vem aí um vírus dentro de um mês com estas características, então vamos discutir abertamente e vamos aprovar e vamos ter. Mas a minha questão não é a necessidade do estado de exceção. A minha questão é que nós chegámos a um ponto em que o estado de exceção tem um efeito prático muito inferior àquele que teria se tivesse sido efetuado na altura correta, nomeadamente... Sim, Marco, mas isso é o contrafactual que nós não sabemos, porque o estado de exceção, nesta altura, pode ter efeitos pouco práticos, porque há a organização do Estado que há. Bem, mas há 2 meses também havia. Eu não sei se o contrafactual de medidas antes ou depois tem um impacto assim tão diferente. Mas a questão é esta, é que nós de um momento para o outro, eu lembro inclusive, António Costa estava a dizer, estamos numa luta pela sobrevivência, nós não temos muito tempo, mas eu gostava de vocês depois, uma última nota, estava a dizer, estamos numa luta pela sobrevivência, mas só fechamos as escolas daqui a 1 ou 2 dias e o aeroporto ainda estava sem controle no dia isso é verdade, mas também sabemos que na Europa há governos como o sueco que não fecharam as escolas. E, portanto, o que eu não consigo, o que a mim não me foi explicado enquanto cidadão português, é porque é que estas opções são tomadas e as opções que tomou a Suécia ou a Noruega, que foi mais extrema que a nossa, não são opções. Quer dizer, o problema é que as escolhas não são claras. E até um argumento que eu aceito perfeitamente é: nós somos vizinhos de Espanha e de Itália e, portanto, não estamos na situação que está a Suécia. Mas a Suécia é vizinha da Noruega. E a Noruega... Sim, mas podias, por exemplo, ter interditado os voos com a Itália ou fiscal... Eu não estou a dizer o contrário, o que eu estou a dizer é que as coisas têm que ser ponderadas e a ponderação exige informação. Que eu não tenha essa informação como cidadão não me choca muito. Agora, que o próprio governo e os órgãos de soberania não tenham essa informação, é aí, de facto, a questão um bocadinho mais chocante, não é? Quer dizer, Raquel, o problema é esse. Queres colocar mais alguma nota final em relação a isto? Não, quer dizer, eu acho que é preciso não esquecermos que este estado de exceção tem a duração de 15 dias e que para que possa haver uma eventual renovação ou mesmo alteração dos próprios, digamos, dos próprios direitos e liberdades suspensos, porque aqui, aliás, há muitas discussões sobre os atuais direitos e liberdades que são suspensos, tem de haver um relatório e a Assembleia da República tem que, para poder voltar a autorizar, tem que discutir o relatório, ou seja, pelo menos daqui a 15 dias, espero que a Assembleia da República, ou pelo menos o povo português, esteja a discutir as medidas que foram adotadas e eu acho que isso, aliás, faz parte da democracia, que é a discussão pública das questões e, sobretudo, a discussão pública de questões tão importantes como esta. E, portanto, eu só voltaria, digamos, a dizer que, de facto, para mim o estado de exceção não é uma questão administrativa, nem pode ser reduzida a uma questão administrativa. É uma questão político-constitucional e é uma questão jurídico-constitucional. Os efeitos jurídicos da declaração do estado de exceção a todos os níveis, no nível de todos os ramos de direito, não falo só no direito constitucional, falo das implicações no comércio jurídico, falo das implicações no direito privado, no direito público, em todos os direitos. Há muitas.
Há muitas, Diz. inclusive, eu, por exemplo, só para terminar que já não temos mesmo tempo, eu inclusive pergunto-me a mim como é que nós, se por acaso as escolas estiverem fechadas e as universidades nomeadamente, o que é que nós vamos dizer aos alunos que eventualmente ou não entrarem ou entrarem nas universidades, não é? Porque estão em último ano, como é que nós vamos descalçar esta bota? Porque eu acho que não vai ser assim tão fácil, mas isso já até porque isto tem implicação. Mas isso tem precedente, tem o precedente de 89, que aconteceu exatamente isso quando a PGA foi suspensa, e portanto é uma questão que todas as matérias têm precedentes, não é? Volta à mesma questão, havendo informação e trabalho sério, tudo se resolve. Tem que haver Mas assim. ainda não há informação, o problema é que depois não existe, para já ainda está toda a gente no escuro, não é? Mas olha, obrigado pela vossa participação. Mas olha, há 15 dias, eu pelo menos pela minha parte e por parte da faculdade, há 15 dias dou aulas à distância. Pois, a questão é essa. Direito constitucional, portanto, para os alunos isto ainda é mais interessante porque têm o privilégio de estar a estudar estes temas que nós achávamos que nem sequer quase que fazia parte do programa da cadeira, que estava um pouco de lado e de repente vem estar no centro das atenções, que é uma coisa curiosa. Raquel, Nuno, obrigado por terem participado e conto com vocês para um próximo programa. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Pensamento Crítico de hoje. Vamos abordar a situação da economia perante a pandemia do coronavírus e temos connosco Susana Peralta e Filomena Girão. Começo por ti, Filomena. Qual é que é o estado neste momento das empresas, pequenas e médias empresas? Tu que tens uma grande aproximação com essas entidades, como é que as pessoas, os empresários e mesmo os trabalhadores estão a viver estes tempos conturbados? Boa noite a ambos e a toda a gente que nos vê. As empresas estão, obviamente, as empresas são também os trabalhadores, aliás, eu diria que são primeiro que tudo os trabalhadores, não é? E, portanto, as empresas estão na sua globalidade muito preocupadas com o que está a acontecer, como não poderia deixar de ser. E estão ainda mais preocupadas na medida em que vão sendo anunciados vários apoios, várias medidas, várias linhas de crédito inclusive, mas efetivamente relativamente às quais temos ainda pouca informação, temos uma ligação muito débil ainda com a Segurança Social, compreendemos que os próprios institutos de Segurança Social, cada um dos departamentos da Segurança Social se está a adaptar a esta situação, mas efetivamente não estão a ser, por exemplo, emitidas declarações de não dívida e outros documentos que são absolutamente essenciais para a obtenção de todos esses apoios, não é? E portanto eu diria que as empresas estão expectantes, estão muito atentas ao que está a acontecer, estão muito cientes da sua responsabilidade. Eu volto a dizer, não há empresas sem trabalhadores, nem trabalhadores sem empresas. Nós vamos depender muito no futuro da forma como reagirmos a esta crise e como nos prepararmos para sair dela o melhor possível, não é? E, portanto, eu acho que as empresas estão muito cientes dessa responsabilidade, mas com os receios que não podem deixar de ter num período de indefinição como ainda é este. Susana, esta questão da inoperância, da burocracia é um tema fundamental, não é? Porque nós podemos estar aqui a falar de medidas até muito boas, mas temos que pensar também de como operacionalizar isto de uma forma muito rápida, porque nós não podemos estar 30 dias, por exemplo, à espera que as medidas sejam realmente efetivas e temos aqui passos que têm que ser dados às vezes até com aprovação de algumas entidades que depois podem prolongar o processo. Claro, olá, boa noite também, olá, boa noite Marco, boa noite Filomena. Por isso eu penso que neste momento o que nós temos é uma situação em que isto é uma crise muito especial, ou seja, é uma crise em que praticamente de um dia para o outro tu encerras uma parte substancial ou em todo o caso partes da economia muito concentradas que sofrem um choque muito grande de um dia para o outro, e de facto o choque é passarem do nível de atividade, por exemplo, se nós pensarmos no turismo aqui em Lisboa, que estava agora a entrar na fase do ano em que iam chegar as férias da Páscoa, etc, e portanto as pessoas estavam a contar com um aumento substancial dos seus rendimentos, porque estas pessoas têm rendimentos muito sazonais, e de repente ficou a zeros, não é uma diminuição de uma quebra, como às vezes diz, houve aqui uma quebra da atividade, não, passou para zero. E portanto isso claramente não é compatível com o tipo de burocracias, como tu dizes bem, nós também podemos chamar até de maneira mais técnica os custos de transação, que estão envolvidos na obtenção de apoios. Portanto, normalmente quando nós pensamos nos apoios às empresas e às famílias, de facto há toda uma série de procedimentos que têm que ver com recolha de documentação, com prova de uma série de condições de rendimento ou de saúde financeira
das empresas, enfim, uma série de condições económicas que é preciso mostrar, que é para mostrar que no fundo essas empresas ou essas famílias são beneficiárias naturais daquele apoio, que neste caso eu não digo que nós devamos eliminar totalmente, mas que devíamos simplificar de forma substancial, correndo naturalmente o risco de estar a fazer chegar dinheiro. Porque claro, quando tu simplificas o processo, quando o tornas menos burocrático, corres o risco de fazer chegar os apoios a pessoas ou a famílias que precisam menos dele, mas neste momento a mim parece que nós temos de conseguir viver com isso, porque dada a natureza muito especial desta crise e também dado outro fator que a mim parece importante até do ponto de vista de desenho da política económica, que é, neste momento nós sabemos que em princípio a probabilidade de uma empresa ou de uma família estar de facto em dificuldades por causa da crise e não por aquele tipo de discurso no qual eu nem sempre alinho, mas dizer não está a fazer suficiente esforço, não está a querer investir que chegue, não quis inovar a tempo, enfim, uma série de muitos discursos que às vezes levam a uma diminuição dos apoios a empresas e famílias. Neste caso, em princípio, há uma grande probabilidade de nós acreditarmos que muitas das situações de necessidade do lado das empresas e do lado das famílias se devam de facto à crise. E, portanto, também pode nos deixar mais descansados relativamente a esta possibilidade de estarmos a meter o dinheiro onde ele não faz falta, não é? Sim, neste caso... E nesse sentido eu seria super a favor de diminuir bastante a burocracia e de facilitar os processos de acesso. Sim, neste caso, basicamente, não existe grande fuga, portanto, existe muito poucos setores neste momento que possam estar eventualmente a salvo desta quebra de receitas, que eu acho que nós temos que entender isto como um carro a chocar contra uma parede. Basicamente, chocou, vai ter que andar outra vez, mas enquanto vai a reparar, nós temos que manter a pessoa a circular, portanto, a pessoa tem que ter mobilidade. E eu acho que, inclusive, vários governos à volta do mundo estão com essa percepção e estão inclusive a lançar essas bases para que as pessoas mantenham o nível mínimo de atividade económica. Aliás, nos Estados Unidos, inclusive, a conversa que tem saído recentemente, hoje mesmo, é de que isto não é um estímulo, é um pacote de alívio. Portanto, claro, isto não é um estímulo. É um pacote de alívio que basicamente é para as pessoas se manterem à toa. Mas como é que nós então criamos aqui, isto é para as duas, quem quiser responder e podem debater à vontade, como é que nós criamos aqui um sistema, porque tivemos, por exemplo, agora Mário Centeno a dizer que eventualmente só para o final da próxima semana é que o Eurogrupo vai aprovar algumas medidas, isto, aquilo e aquilo outro. O que é certo é que nós precisamos de decisões já, porque as empresas estão hoje fechadas, portanto, as empresas não podem esperar uma semana nem duas. Como é que nós criamos aqui um fundo de maneio para que as pessoas tenham realmente até a própria segurança financeira, para isto não lhes causar ainda mais atropelos à sua estabilidade e para que a economia não caia de um precipício. Como é que nós fazemos isto? Eu concordo inteiramente com a Susana, isto é, eu acho que na verdade não estamos em tempo de desconfiar nem das empresas, nem dos trabalhadores, nem dos cidadãos em geral, estamos precisamente no momento de apoiar quem está em dificuldades. E eu destacaria, nós estamos a falar de empresas, mas há empresas e empresas, não é? Neste momento nós temos, mesmo em termos sanitários, pessoas em francas dificuldades. Sabemos que não foi feita uma preparação como deveríamos ter feito, do meu ponto de vista, pelo menos, para grupos mais vulneráveis e, por exemplo, nós temos IPSS e não só, mas temos o terceiro setor está também muito vulnerável com esta crise, não é? Portanto, é preciso rapidamente, quando pensamos, por exemplo, em lares residenciais e outros, e percebemos que a população, os utentes destes equipamentos não podem, este tipo de atividade não se compadece com pausas, não há pausas possíveis, não é? E, portanto, é preciso assegurar que a atividade se mantenha e é preciso assegurar que ela se mantenha naturalmente. Mas como é que nós fazemos isto? Medidas concretas, sugestões que vocês tenham, como? Cheques, tal e qual como está a pensar nos Estados Unidos, como? Eu julgo que tudo o que... Desculpa, Susana. Força, Susana. Não, fala, Filomena, fala. Do meu ponto de vista, de facto, como a Susana tinha proposto e como tu próprio sugeres relativamente ao que se está a passar, ou que está a ser pelo menos discutido hoje nos Estados Unidos, eu li isso também. Efetivamente o deferimento tem que ser tácito, não é? E tem que ser imediato, e a verificação das condições para o acesso será feita a posteriori e depois serão sancionados eventuais abusos. Lamentavelmente, parece que não teremos aqui muitos abusos, não é? Porque infelizmente estaremos todos
em mais ou menos, em maior ou menor grau, mas estaremos todos, com toda a certeza, a precisar dessa ajuda. Precisamos de a ter já, quer dizer, se a ajuda não vier de imediato, nós teremos um aumento de desemprego brutal, teremos um aumento, teremos uma falência de algumas atividades que se vai refletir muitíssimo na população precisamente mais vulnerável a este vírus e a este surto, e portanto temos que agir já. Do meu ponto de vista, assim, com a aprovação tácita das medidas que vierem a ser implementadas, portanto é preciso efetivamente executar as que já foram anunciadas e criar condições para que elas sejam executadas e criar novas, porque a questão da falta de regulamentação do layoff, por exemplo, é absolutamente determinante agora, não é? Precisamos de regulamentar este mecanismo que chamamos layoff, que em rigor eu não sei bem se é um layoff, mas é assim que lhe chamamos e portanto vamos utilizar essa designação, porque as empresas do que precisam é de poder pagar os salários aos trabalhadores no final do mês. Sim, não é? esse é um ponto interessante até. O que se está a falar neste momento a questão é, por enquanto, é um problema de liquidez que se pode transformar num problema de solvência, e aí estamos em maus lençóis da solvência da economia quase num todo, não é assim, Susana? Eu julgo que, sim, para retomar a tua pergunta de antes, o que é que se pode fazer? Há maneiras automáticas de fazer chegar o dinheiro às pessoas. A questão de enviar cheques, eu sou super a favor de enviar cheques às famílias, acho que isso ia estar a ser feito, e até há formas de tu enviar cheques a todas as famílias e depois, mais tarde, daqui a um ano, quando nós fizermos a nossa declaração de impostos, por exemplo, uma família como a minha, devolver esse cheque. Agora, eu não me parece que o Estado português tenha capacidade para empatar a liquidez assim durante o ano e estar a enviar cheques a famílias que não precisam. O que eu penso que pode ser feito é fazer alguma seleção de famílias, mas de uma maneira quase de uma maneira com menos precisão, ou seja, a segurança social é relativamente aos trabalhadores independentes, eu devo dizer, ou seja, as pessoas que têm rendimentos da categoria B, que passam recibos verdes, a segurança social sabe quanto é que essas pessoas ganham e consegue observar mensalmente o que é que aconteceu ao rendimento dessas pessoas e, portanto, e tem o NIB delas e, portanto, essas pessoas é bastante fácil fazer chegar o dinheiro. Eu estou mais preocupada, tenho mais dificuldade em perceber como é que nós podemos chegar aos trabalhadores informais, que são aqueles ou aquelas pessoas que têm uma parte substancial do seu rendimento, que mesmo, por exemplo, tendo os famosos recibos verdes, recebem uma parte substancial do seu rendimento de forma informal. Eu devo dizer que há outras maneiras muito automáticas e muito simples e que também funcionam de maneira imediata de fazer chegar liquidez aos bolsos das pessoas, das famílias e das empresas, que são a suspensão dos pagamentos da água, da eletricidade, das rendas, dos empréstimos. Não é por acaso que o presidente Macron fez isso em França. Ele percebe que isso é uma maneira, sem os tais custos burocráticos, sem preencher formulários, sem estar a verificar se tens ou não tens condição de fazer chegar dinheiro rapidamente, porque eu estou totalmente de acordo com a Filomena, nós não podemos esperar, eu nem tenho algumas dúvidas que nós podemos esperar ao fim do mês. Há pessoas neste momento. Eu vivo aqui no coração da Alfama. Existe uma série isto é um centro de atividade turística enorme, ou seja, há guias turísticos, há bares, há cafés, há todos os condutores de tuk-tuks e tudo o que é relacionado aos sidecars e tudo isso. Essas pessoas desapareceram da rua, não estão cá, quer dizer, há uma semana que desapareceram, portanto essas pessoas estão em casa sem ganhar um euro. Como é que eles estão a fazer, eu não sei. Como é que eles estão a fazer, eu não sei, e não sei como é que o governo está a fazer para lhes resolver o problema. Relativamente à questão de perceber o que é que vai acontecer, eu penso que era a tua questão de não transformar isto numa crise de insolvência. É evidente que isso vai muito depender do que é que o governo consegue fazer, do que é que os governos, e até eu diria mais do que a União Europeia e o Banco Central Europeu conseguem fazer para financiar. Deixa-me pôr aqui, achas que o BCE neste momento é aí que o BCE pode entrar, nomeadamente tal e qual como o FED se fala, por exemplo, em financiar diretamente pequenas e médias empresas, será que isso é também possível e desejável na Europa? Marco, vocês desculpem, eu lembro-vos só de qual é a definição que o nosso Código de Trabalho dá para pequenas e médias empresas e, portanto, nós temos ainda as micro, que são as empresas que têm menos de 10 trabalhadores. Pois é verdade, é verdade. As pequenas de 10 até menos de 50 trabalhadores, as médias de 50 até menos de 150 e só aí começam as grandes e, portanto, nós dizemos isto todos os dias, mas agora é o momento de o lembrar, é esse o nosso tecido. Eu vou-vos colocar assim, porque micro e pequenas empresas, não é?
É porque há uma questão importante, é porque nós depois vamos analisar as medidas e na realidade todas elas têm condições a priori, nomeadamente tem que estar bem com a Segurança Social, com o Estado, há em alguns casos com o turismo, em alguns casos com esta entidade X, com a banca. O problema é que a maior parte dos negócios eventualmente tem uma falha aqui, uma falha acolá e neste momento inclusive não os consegue colmatar. E isto obviamente que vai ser complicado, não é? Portanto, esses negócios, inclusive as microempresas e pequenas e médias empresas, que basicamente é o tecido que emprega mais trabalhadores em Portugal, não conseguem de um momento para o outro entrar nesse ciclo de apoio. Portanto, como é que nós fazemos isto? Porque basicamente é a diferença entre nós termos aqui um grande desbaste da nossa economia ou temos apenas um desfazamento momentâneo. Como é que nós fazemos isto? É precisamente por isso, e julgo que as razões da Susana não serão muito diferentes, com certeza, que eu defendo a aplicação imediata das medidas e de forma automática. Claro, imediata. Não é? Exatamente. Sem esse tipo de requisitos, que do meu ponto de vista alguns deles devem até ser reanalisados, porque são pouco justos, não é? Portanto vão redundar numa injustiça imensa, mas mesmo aqueles que venhamos a admitir como justos, cuja verificação possa ser feita mais tarde. O que não podemos é com esses requisitos mais justos ou menos injustos, assumir um atraso que vai claramente penalizar as pessoas e que vai penalizar as pessoas ainda mais, aquelas que estão já mais vulneráveis, não é? Eu reforço aquilo que a Susana disse, de facto, esta economia informal preocupa muitíssimo, as pessoas que vivem desta economia informal, não é? Estes trabalhadores informais e outros preocupam muitíssimo como é que eles de facto estão a viver, nós estamos muito atentos a estas questões. Susana, sim, e é preciso... Diz, Marco, diz. Não, eu ia dizer que Portugal é a segunda economia, penso eu, da União Europeia que mais depende do turismo, depois da Grécia, mas enfim, sim, estamos lá muito perto. E aliás o turismo foi... durante muitos anos, não é, celebrado como como a nossa grande galinha dos ovos de ouro. Nós temos, enfim, este país extraordinário, algumas pessoas acham mais extraordinário que outro, não interessa. A verdade é que, de facto, nós tivemos um boom enorme do turismo e foi esse boom do turismo, em parte, que nos ajudou a recuperar da enorme crise que vivemos até, enfim, em 2011, 2012, etc. E, portanto, e esse se há setor que vai ser penalizado brutalmente por esta crise, é esse, e mais, não é só pelo lockdown de agora. Esta crise vai deixar nas pessoas um lastro de medo, de desconfiança e, portanto, é muito pouco provável que mesmo que nós recuperemos, enfim, a nossa vida normal, que as escolas abram e irão abrir, certamente, em algum momento, não podemos continuar a viver assim eternamente, mas quer dizer, que de repente nos ponhamos todos a viajar através do mundo, como havia uma camada da população que fazia e que Portugal beneficiou muito disso, vai demorar bastante tempo, as pessoas vão ter medo não só da crise sanitária, como dos riscos políticos. Como dos riscos políticos, porque tu neste momento tens pessoas... Susana, e num país onde não temos nenhuma cultura de risco, não é? Portanto, esse medo vai ser especialmente agravado. Claro. Num país onde não formamos... E num setor que basicamente tu não podes recuperar o tempo perdido, ou seja, é difícil uma pessoa, uma empresa que perde, por exemplo, o seu alojamento, não vai conseguir recuperar esse alojamento. Claro. É diferente. Eu, por exemplo, posso perder vendas, mas eventualmente a seguir eu posso vender o dobro, porque as pessoas vão comprarem o dobro. Eu não posso gastar o mesmo tempo duas vezes. Não, claro, isso é verdade. Ainda que... Agora, o nosso tempo não é muito, eu vou-lhes pedir... Deixem-me só fazer-vos uma nota. Ainda que a esmagadora maioria das nossas empresas esteja neste momento muito comprometida com a banca, não nos esqueçamos que saímos de uma crise, não é? Ou estamos ainda a sair de uma crise e, portanto, a esmagadora maioria da nossa atividade económica, julgo eu, não estará muito melhor do que estará a indústria do turismo. Sim, eu vou-lhes pedir uma análise curta, mas queria a vossa opinião então, em medidas concretas e como financiá-las, nomeadamente se nós tivermos em consideração, por exemplo, que o empréstimo que está a ser feito à banca por causa do BES, por exemplo, não só, também em parte do ANIF, é um empréstimo a 30 anos com taxas de juros muitíssimo boas e os empréstimos que se falam, por exemplo, para as empresas, neste momento são empréstimos de curta duração, 4 anos no máximo ou coisa parecida.
como é que nós conseguimos implementar medidas e como é que nós conseguimos financiar medidas. Portanto, existe eventualmente o helicopter money, portanto, dar dinheiro às pessoas, mas depois vamos financiar também as empresas, dando-lhes alguma liquidez. Em que termos e como financiar isso? As duas, uma opinião rápida, se faz favor. Filomena, força. Então, Eu posso dizer. Eu acho que a Susana será muito mais preparada para responder a essa questão, mas francamente, por um lado, repito o que já dissemos todos, mas que efetivamente me parece mais importante, que é que a adoção de quaisquer medidas seja rápida e que as medidas não mereçam uma avaliação morosa, antes pelo contrário que tenham uma aceitação automática, não é? Portanto, essa é a primeira questão. Agora, eu acho que é a altura da banca responder a isto também, portanto não me parece razoável, por exemplo, que a banca se esteja a financiar com os juros que nós sabemos que está a financiar-se e depois a conceder créditos ou abrir linhas de créditos às empresas com spreads de 1% e de 1,5%, não me parece nada razoável. É a altura efetivamente da banca responder com a mesma solidariedade com que todos respondemos, se calhar às vezes excessivamente até, no momento em que a banca precisou de nós. Espero que sim, espero que o faça, é a sua responsabilidade social e portanto vamos confiar de que assim responderá. Sim, eu espero que a banca, certamente, mas depois há vários setores também em Portugal que, como nós sabemos, vivem com lucros absolutamente faraónicos e, portanto, dessas empresas eu espero que, no mínimo, tenham a responsabilidade social de continuar, de guardarem os seus funcionários, inclusivamente aqueles que são independentes, etc., e, portanto, não se planem a despedir pessoas, e não me chocaria que nós lançássemos um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas energéticas, por exemplo, que claramente não vão perder, enfim, vão perder, mas não vão perder assim tanto, porque, quer dizer, nós estamos a gastar bastante mais energia em casa, embora haja todo um setor empresarial que está a diminuir o seu consumo de energia. Mas, quer dizer, são empresas que têm em cima de rendas confortáveis e, portanto, a mim não me chocaria. Agora, eu penso que esta crise tem que ser financiada pela União Europeia e pela União Europeia, concretamente, pelo Banco Central Europeu. Portanto, isto é uma crise que tem de ser financiada com a emissão de moeda, não vamos lá nem com impostos, porque uma redução drástica destas da atividade económica não há impostos, quer dizer, pode haver meia dúzia de sítios onde se pode buscar impostos, mas não é isso que vai financiar esta crise. E a dívida é um enorme problema em países como Portugal ou Itália, que têm dívidas, Portugal 120% do PIB é a nossa dívida pública. Portanto, se nós formos aos mercados, os mercados vão rapidamente começar-nos a penalizar e, portanto, é evidente que o BCE já disse que ia comprar dívida, já anunciou um programa de compra de dívida de 750 mil milhões de euros, é bom, mas isso é mercado secundário e isso não diminui o nosso rácio da dívida sobre o PIB, portanto nós não temos soberania monetária, transferimos essa soberania monetária para a União Europeia, para o Banco Central Europeu, e eu que sou uma europeísta convicta, estou sempre a defender a Europa, estou sempre a dizer que nós jamais faremos nada sem a Europa e enfim, eu estou pronta a virar eurocética, quer dizer, ao Banco Central Europeu, neste momento, quer dizer, se a nossa soberania monetária nos fazia falta era agora, as guerras, que é isto que está a acontecer, que é uma contração enorme dos fatores produtivos, portanto a força de trabalho está em casa sem trabalhar, uma parte importante dela, como nas guerras, financiam-se imprimindo moeda e sobretudo esta guerra que até é provavelmente uma curto prazo. Fica a ideia. Não sei se nós não estamos todos em risco de ficar eurocéticos, não é? Porque, na verdade, a Europa está em teste, não é? Fica a ideia para outro programa. Está em teste, exatamente. Fica a ideia para outro programa, nomeadamente se teremos mais baixas, é de realçar que o Reino Unido foi uma baixa da crise de 2008-2011, veremos se desta crise haverão mais baixas na União Europeia, o que seria obviamente lamentável. Obrigado às duas por esta conversa e voltamos a ver numa próxima oportunidade. Nós seguimos com o programa com os memes da semana. Hoje, nas melhores da semana, começamos com a imagem corporal que a Ministra da Presidência utilizou para traduzir as palavras de António Costa. Primeiro o on, depois o off e, por fim, o vira a cara ao Covid. António Costa que referiu não faltar nada no Serviço Nacional de Saúde, nem era previsível faltar. Contudo, um dia depois, veio explicar melhor essa afirmação, dizendo que é preciso racionalizar, ou seja, se racionalizarmos, claro que não vai faltar, não é? Depois temos uma forma de os portugueses se adaptarem a esta quarentena, nomeadamente arranjar animais, entre aspas, de estimação para passear. E outros que utilizam formas mais expeditas de se proteger contra o vírus, assim um bocado vai à pesca. E por fim, temos um dos perigos do teletrabalho,
que é bastante interessante e, portanto, aconselho-vos a todos a conhecerem bem os Cantos à Casa. Obrigado e até para a semana.